né, acompanhando toda essa movimentação do mercado, mas deixa eu trazer aqui para minha tela ele que estava lendo no chat, agora vem para cá, André Machado, grande André Machado, CEO do Projeto 10%, nosso querido ogro de Wall Street. Muito bom dia, André. Bom dia, meninas. Seja bem-vinda de volta, Paula. Achei que você ia fazer uma entrevista na praia semana passada. Mudei um pouquinho, viu, André? Eu ia pra praia e eu vi que tava só chuva, desisti, mudei, fui para um parque aquático no interior. Muito bom. Verdade, tinha uma prainha artificial. Tinha uma prainha artificial. Vamos dizer que era praia, pelo menos areia tinha. Mas foi gostoso. Eu achei que você ia me dar o troco depois daquela entrevista lá na Riviera. Mas você sabe que eu ia dar o troco, mas aí o tempo não ajudou, viu? Porque eu ia para a Riviera, o tempo não ajudou, enfim. Mas eu vou comprar essa ilha paradisíaca. Você viu aí que a Débora falou, né? 23 milhões, tudo 23 milhões em Ubatuba. Convido vocês, olha, a gente faz uma edição especial de lá. Com o CDI no patamar que está, eu jamais compraria uma ilha. Eu botaria tudo em pré agora e pronto, esqueci a vida. Tem que estar sobrando esses 23 milhões ali, muito sobrando, sim, né, André, para isso. Sobrando mesmo. Quem sabe o Barço compra, né, e convida a gente. Tá difícil aí. Ô, André, em 23 dias ele ganha, né, isso só de dividendos, né, pelo que ele revelou, né. Mas aí ele reaplica tudo, né? Não tem jeito. Ô, André, queria falar um pouquinho realmente, né, dessas movimentações todas aí dos últimos dias, né, o Ibovespa ali, né, agora tentando os 111 mil pontos novamente, voltando aí para esse patamar, bolsas lá fora, eu acabei até de falar agora, né, repercutindo bastante essa aversão ao risco aí, com base, né, de um temor por uma recessão. A gente vê ali também os PMIs ali na zona do euro todos ali mostrando um pouco de contração, apenas exceto um ali, o resto todo em contração. Expectativa também para Jackson Hole, né, na quinta-feira, fala do Powell na sexta. Na sua visão, será que a gente está aí chegando a um fim do rally do bear market? Como que você está avaliando nessa movimentação dos últimos dias? Então, a Isa e a Débora são minhas testemunhas que terça-feira passada eu falei que a gente estava chegando num alvo para esse movimento do SP500 e que, com isso, esse rally, que na minha opinião era realmente um rally dentro de um movimento de bear market, ou seja, que o SP500 estaria indo até a sua linha de tendência de baixa primária, usando termos técnicos. No caso, a minha linha de tendência primária de baixa é uma linha dinâmica, né? É a minha média móvel de 200 períodos, a mais clássica, poderosa e a mais observada por todos no mercado financeiro, inclusive por analistas que não são grafistas, né? Pelo menos no mundo desenvolvido. Aqui no Brasil ainda existe um ranço aí em cima da análise técnica meio sem sentido, mas segue o baile. Então ele chegou nesse patamar, se não me engano, na quarta-feira, vou mostrar para vocês. E na terça-feira, né, ele já estava em vias de tocar esse nível. Eu comentei com a Débora e a Isa aqui no programa que ali era o possível alvo final do movimento e que eu acreditava, não só pela análise técnica, mas também, principalmente, pela macroeconomia, que o que a gente estava experimentando era um rally dentro de um mercado de bear market. E eu comentei contigo antes de sair de férias que talvez esse rally tivesse sendo alimentado por aquele comportamento que eu já vejo há muitas décadas, eu ia me sentir aqui um dinossauro, mas que eu vejo há 20 anos, que é o tal do wishful thinking, que aqui a gente poderia traduzir erroneamente por otimismo, tá? Não vejo muito como otimismo, é mais como realmente a tradução literal, como um desejo, né, muito forte por parte dos investidores, de que o discurso do Powell após a última decisão do FONC, aquela coletiva que ele deu, e ele
eu tenho acompanhado ele desde... Bom, eu sou da geração do Greenspan, né? Então, eu tenho acompanhado os discursos do Greenspan, da Janet Yellen, do Powell, todos eles sem exceção. E o Powell, a gente vê um comportamento, eu até acho que ele melhorou muito nesses últimos 2 anos, né? Mas eu sempre vi um comportamento dele nas coletivas muito errático, né, em comparação com outros dirigentes do Fed, presidentes do Fed ao longo da história, né? E eu até comentava, será que é porque eu nunca parei, enfim, peço até desculpa de nunca parei para investigar a vida acadêmica do Powell, mas eu sei que ele é advogado, né? Ele não é economista, e eu sempre até atribuí ele se embananar algumas vezes na coletiva pelo fato, talvez, dele não ter uma história acadêmica, mas talvez eu esteja equivocado, porque não é possível que ele fosse ser que o Trump fosse colocar ele no Fed se ele não tivesse conhecimentos nessa área, mas ele sempre nas coletivas, ele ia para uma linha que às vezes não coadunava com o que os outros dirigentes estavam falando, ou que a própria ata depois revelaria, né? Ele sempre foi muito, não vou dizer dovish, mas ele sempre foi muito pró-mercado, talvez até por conta da época que ele trabalhou no mandato do Trump, ele sempre foi muito cuidadoso na maneira de colocar as palavras, ou como eu comentei semana passada, ele foi muito morde-a-sopra, né? Então, veio uma decisão de 0,75, e aí ele foi enfático naquela linha de que, não, mas vamos tentar fazer um combate à inflação sem gerar desemprego, sem recessão, ou seja, é tudo que o mercado queria ouvir, né? Mas é só a gente estudar que, ao longo da história, que os ciclos econômicos eles são feitos de expansões, recessões, expansões, recessões, e que a inflação só se combate, não vou dizer infelizmente ou felizmente, não cabe a mim fazer mérito disso, mas é a maneira como o mercado funciona. Inflação alta, né, só se combate com uma política monetária muito dura que reduz o consumo, gera desemprego e que bota o país numa recessão, muitas vezes temporária. Se a gente for ver a política do Paul Volcker, o gigante Paul Volcker, literalmente, quase 2 metros de altura, ele, depois de, acho que 3 presidentes do Fed que não conseguiram, né, ter apoio político e não peitaram o Congresso americano, né, na época daquela inflação de 12%, acima de 12% nos anos 70, no final dos anos 70, o Paul Volcker veio e tascou 20% de juros. Tivemos uma recessão que custou aí o mandato do Jimmy Carter, mas na sequência aí foi eleito um republicano e tivemos aí uma década espetacular para os mercados financeiros. Foi uma recessão curta, mas que domou a inflação. E uma coisa que todo mundo fala com unanimidade é que muitas vezes os bancos centrais eles conseguem, tanto em momentos de expansão quanto em momentos de contração necessária para controlar a inflação, muitas vezes eles conseguem o efeito que eles desejam sem precisar ter a mão tão pesada, apenas no discurso, apenas na ancoragem de expectativas. E eu acho que o Powell está falhando nisso, né? Vide aquele período lá de inflação transitória, vamos focar no pleno emprego, inflação a gente aceita um pouco acima da meta, que é de 2%, né? Aí estava em 3,5%, mas essa inflação de 3,5% é temporária. E o que acontece? Com esse discurso da última coletiva dele, que a ata veio botar água no chope, né? Você fazia as contas e fala, não faz sentido isso que ele está dizendo.
porque a gente estava vendo uma inflação que deu aquela desinflada, né, de um mês para o outro, saiu de 9,1 para 8,5, surpreendendo a todos, isso também ajudou nesse rally de bear market. A gente tinha uma inflação de 8,5 com uma taxa de juros de 2,5. Ou seja, juros reais, né, a taxa de juros nominal 2,5 com juros reais, portanto, de 6%. Juros reais, perdão, de menos 6%. Então, também teve um pouco até daquele fenômeno, né, que a gente viu nas bolsas do mundo inteiro no ano de 2020, que foi criado até aquele acrônimo TINA, There is no alternative, nos mercados, porque todos os bancos centrais jogaram as taxas de juro para níveis perto de zero ou até mesmo negativas, e não tinha como aonde se investir, apesar de lockdowns, apesar das paradas das cadeias de suprimento globais, apesar da queda de consumo justamente por conta de lockdowns em todo o mundo, né? Europa, Estados Unidos, Japão, própria China, Austrália, enfim, todos os países do mundo fazendo lockdown. Isso obviamente impactou o consumo, mas mesmo assim a gente viu ações explodindo, né? Inclusive varejo, né? Lojas físicas fechadas, e essas ações explodindo de uma maneira. Por quê? Todo mundo apostando na volta, a volta dos lockdowns, a volta do Covid, mas eram apostas, todo mundo apostando, porque não tinha alternativa, ia se botar o dinheiro aonde? A gente mesmo aqui no Brasil, a taxa de juros foi para 2%. Com a inflação que a gente tinha na época, a gente teve a menor taxa de juros do planeta. Na verdade, a maior taxa de juros negativa do planeta, que no caso seria a menor taxa de juros real do planeta. E os Estados Unidos, com menos 6%, provavelmente está nessa linha, né? Quer dizer, provavelmente não. A Europa, com certeza, está com a inflação bem maior, e com a taxa de juros que a gente tem hoje no Banco Central Europeu, obviamente a Europa está com a taxa de juros mais negativa que existe, mas a Europa está encalacrada de um jeito que não vejo, não tem muita luz no fim do túnel, pelo menos agora no curto prazo. Mas os Estados Unidos, com essa política de morde-a-sopra, né, do presidente do Fed, deu essa inflada no mercado, esse rally. E aí agora, quando saiu a ata, né, e os próprios dirigentes, né, comentando, né, já como vão votar na próxima reunião, né, acho que foi o Bainard que falou que vai votar 0,75% na próxima reunião. Eu acho que, inclusive, a reunião retrasada já tinha que ter dado aquela porrada de 1%, né? Ou seja, a narrativa já tinha que ter começado como vamos combater a inflação, custe o que custar. Não vamos combater a inflação, mas sem causar recessão, etc., sem prejudicar a geração de empregos. Então, essa política, para mim, foi responsável aí esse discurso, essa narrativa do Fed, foi responsável por esse rally do bear market. E como eu mostrei, eu posso mostrar de novo para vocês, se vocês quiserem, o Ibovespa foi simplesmente junto. Enquanto o SP500 subiu 19,3% entre o seu fundo e o topo, lá de quarta, quinta-feira, o nosso Ibov subiu 20%. Quer dizer, praticamente a mesma coisa. Né? Um pouco mais rápido, porque o SP fez fundo em junho, enquanto o Ibovespa fez fundo em julho. Mas, se vocês olharem as nossas entrevistas, aí no caso, falando aí para a audiência da BMC, se vocês olharem a nossa entrevista, eu comentei que a gente vinha com divergências de alta, né, que foram confirmadas, e tivemos um padrão de deriva que, quando foi rompido, e aí a gente estava atrasado em relação ao SP, então demos uma esticada, mas no final, Ibov e SP500 fizeram um topo na mesma semana, né? E ambos subiram aproximadamente entre 19% e 20%. Ou seja,
contra fatos no argumento. O Ibov surfou exatamente a alta que o SP teve no mundo inteiro, né? Seja por conta de queda do preço do petróleo, que chegou aos patamares essa semana passada, pré-pandemia, já levando a OPEP a falar de cortes, né? Então chegou a patamares pré-pandemia, então isso ajudou, no caso do Brasil especialmente, a questão da lei de zeragem do ICMS nos estados, mas isso ajudou a controlar a inflação, né? Nos Estados Unidos, vide aí os números de 9,1 para 8,5, isso ajudou na narrativa que talvez a inflação cedesse miraculosamente, né, por conta própria, sem muita necessidade de alta de juros do Fed. Então isso casou com aquela narrativa de que a inflação pode ceder, né, a inflação pontual em commodities, e lembrando que commodities, assim como serviços, é o tipo de inflação mais difícil de ser combatida por política monetária, né? Não é, diferentemente de consumo. Consumo de varejo, compras no setor imobiliário, compras de bens de alto valor, que são muito mais suscetíveis à alta de juros. Commodities é uma commodity, apesar de uma alta de juros colocar um país como os Estados Unidos em recessão, isso obviamente impacta no preço de commodities, maior acho que já é maior a China, né? Mas é um dos maiores mercados consumidores do mundo, obviamente isso mexe com o preço das commodities no médio prazo, né? Mas no curto prazo o que causa impacto mesmo é na área de consumo, de varejo e de aquisições de bens de maior valor. Mas enfim, para mim o Ibovespa está simplesmente grudado no SP500, e a gente tem toda essa narrativa de que a gente fez dever de casa, a gente aumentou os juros antes. Na verdade, enfim, eu sei que eu vou ser xingado aqui no chat, mas vocês já me conhecem, eu estou me lixando para isso. Eu acho que o Banco Central cometeu um erro crasso lá atrás. Isso aí não tem nada a ver nem com, não é crítica ao governo nem nada, o Banco Central independente cometeu um erro crasso lá atrás e teve que correr atrás do prejuízo, né, com velocidade. Então, essa narrativa, mas claro, a narrativa é de que a gente fez o dever de casa. Na verdade, a gente fez uma política monetária muito ruim lá atrás e corremos atrás agora de apagar um incêndio que foi gerado, né? Ô, maluco. Oi, fala. Opa, fala, mestre. Saiu o PMI, veio ruim, hein? Não podia ser outra pessoa, sonho com né? esse à noite, cara. Sonho com um maluco à noite. Pô, PMI de serviços em pleno verão americano, 44,1. Isso é muito ruim. Sim, mas pô, com verão essa, sem Covid, os caras com esse PMI. Mas com essa taxa de juros começa a fazer efeito, né? De alguma maneira na área de serviços também. Demora, pode ser que... serviço bem menos, é mais bens, né? Não, bem menos, foi o que eu falei, serviço é afetado bem menos, mas essa inflação, perdão, taxa de juros não, falei errado. Com essa inflação, tudo subiu de preço. Por exemplo, McDonald's, eu vi uma matéria, comentei, a referência que eu tenho, dobrou o salário de um atendente de McDonald's, né? Então a área de serviços, não foi, desculpa, como falei antes, hein? A taxa de juros, política monetária, demora muito para atingir serviços. Mas a inflação está atingindo serviços, né? Porque isso inibe o consumidor. Porque tudo... Só não é pior do que o começo do Covid, maluco. É bem ruim isso. Só não é pior do que até maio de Covid. Mas, por outro lado, essas notícias ruins, né, como a gente vê desde 2008... elas se encaixam nesse novo normal que o Fed vive há 14 anos, de que notícias ruins o mercado adora, porque o Fed não vai precisar mais subir tantos juros. Essas notícias ruins, que antigamente eram péssimas para o mercado, elas há 15 anos, elas casam com esse novo normal do tipo, agora não vai precisar subir juros, né? O Fed então vai vir com 0,50 na próxima reunião. Ou seja, desde 2015,
o mercado trabalha na base, não de ancorar expectativas corretamente, mas na base o Fed, né? Na base de jogar para a torcida, de realizar os desejos do mercado, né? Eu não sei, Cabral, eu li um livro há poucos meses atrás sobre a história do Fed, né, desde a criação em 1913, depois do pânico de 1907, que só não gerou naquela época um crash padrão 29, que ainda não tinha acontecido, obviamente, mas só não gerou um crash extremamente destrutivo, uma espiral destrutiva no sistema bancário, porque teve a mão forte aí do JP Morgan, que chamou todos os banqueiros mais relevantes dos Estados Unidos no início do século XX para uma reunião lá na casa de Morgan, ali em Wall Street, né, para justamente restabelecer a confiança no sistema bancário. Enfim, fez um trabalho que seria o trabalho que os bancos centrais fazem hoje. E aí, por conta disso, nasceu o Fed em 2013. Mas isso é história. O que eu descobri é que os Feds regionais, os dirigentes, né, o presidente escolhe o chairman, mas os dirigentes são escolhidos pelos próprios banqueiros, né? E aí eu falei, eu não tinha essa informação. E aí eu falei, nossa, ou seja, a raposa que toma conta do galinheiro, né? E a gente viu isso muito claramente de 2008 para cá, essa política de resgate dos bancos, depois resgate do sistema financeiro com injeção de capital. Realmente, talvez seja resultado, né, do conhecimento acadêmico extremamente profundo do Ben Bernanke, que era o presidente do Fed, né, depois do Greenspan, que pegou o crash de 2008 e que argumentava que, apesar dele também comentar alguns exageros, enfim, ele comentava que se isso não fosse feito, o crash seria muito pior que 1929. Então, mas colocou o Fed numa rota, meio que uma sinuca de bico, da qual ele não consegue sair desde então. Né? Quando o Powell começou a aumentar os juros lá em 2018, o Trump ia todo dia no Twitter esculachar com o homem, né? E chegou uma hora que, né, e realmente a bolsa começou a ceder e o Powell arregou, né? Parou de subir os juros. Então, o Fed tem sido muito complacente com o mercado financeiro, muito suscetível aos ruídos do mercado financeiro. Só que recessão não tem como. Recessão coloca o mercado em bear market. Aumento de juros sempre colocou o mercado aumento de juros para combater a inflação sempre colocou o mercado em bear market. E isso são ciclos econômicos, né? Expansão, retração, né? E os ciclos inversos, né? Dólar sobe, bolsa cai, juros sobe, dólar sobe. A gente viu o DXY rompendo ali o topo de lá os patamares de 2000 mais de 20 anos atrás. Não tem muito que fugir disso. Eu acho que ficar fugindo disso só atrasa a necessidade de dar o remédio amargo e matar logo a doença, que no caso é a inflação. Não sei se você concorda com isso. Cabral. Concordo contigo. Não sabia a história do BC também não, dos diretores. Também não. Concordo. Eu não acredito. Mas pode ser muito blefe também, né? Tava num livro isso, de história do Fed. Depois eu te passo o livro para você. Porque se você for ver o Fed, pessoal, muito de área acadêmica. Tesouro tem gente de mercado, mas Fed nem tanto. Sim, mas os caras, de repente, de alguma maneira, não sei se recebem patrocínio, eu tô chutando, isso aí vai ser, não, eu não vou falar o que eu tô pensando, mas para os banqueiros escolherem, mesmo sendo acadêmicos, da onde vem esse contato, né? Enfim, pode ser coincidência. A gente, é que eu não acredito em coincidência, né?
Já que você falou dessa questão, né, a parte mais acadêmica, até que o Cabral está falando em relação do FED, né, tá todo mundo aí olhando exatamente para esse discurso, né, para esse evento, esse simpósio aí que acontece anualmente, né, em Jackson Hole. Buraco do Jackson. E há muitas, né, uma grande expectativa aí, porque toda vez que o Jeremy Powell fala, primeiro vem uma grande expectativa do mercado, né, será que vai vir aí mais rocket, vai ser uma subida, né, maior, mas ele sempre vem ali muito apaziguador, igual você falou, né, uma mudança talvez na política que o dado ruim acaba trazendo, sendo bem interpretado para o mercado, ele vem sempre ali num tom mais, né, dovish, vamos dizer assim, tentando trazer, né, um tom mais para apaziguar ali a política monetária, mais agressiva por lá. Você acredita, né, que apesar desses dados, igual o Cabral falou agora, de um PMI, a gente ainda vai ter dados importantes da economia americana, mas a gente tem visto realmente uma economia aí sendo muito afetada por essa pressão inflacionária, maior, né, dos últimos anos. Você acredita que nesse discurso da sexta, apesar de muitos Fed boys aí falarem que o Fed tem que ser mais hawkish, será que o discurso aí do Powell vai ser mais do mesmo? Como que você espera esse discurso, Gro? Então, lá vai ser o encontro dos banqueiros centrais do mundo, né? Então, a Christine Lagarde vai estar lá representando o Banco Central Europeu. E a inflação na Europa está simplesmente descontrolada, né? A gente viu anteontem e ontem o gás futuro, né, negociado na Europa, tinha subido, acho que mais de 20%, fechou com 13% de alta. Deixa eu ver quanto que ele está agora. E os PMIs bem ruins, né, do bloco. Exatamente, inflação descontrolada, o gás rompendo a máxima histórica e, além disso, a gente sabe que vem um inverno pela frente. A Rússia, né, veio com aquela história mal contada de 3 dias de manutenção no Nord Stream 1, que começou segunda-feira, né? E eu estou até agora procurando notícia que é da Siemens para ver se a Siemens realmente confirma, mas o Nord Stream já está trabalhando só com 20% da capacidade que ele tinha de bombear gás. Vai vir, o Putin fala de dobrar o custo do gás bem no inverno. Então a Europa está com uma inflação descontrolada. E isso, em termos de política monetária, quando a gente fala de Estados Unidos e Europa, né, eles são siameses, mais do que nunca, né, as relações comerciais entre esses dois países. E mais agora, mais do que nunca, a gente tem uma questão geopolítica importantíssima que envolve aí a OTAN, o Ocidente, a Europa, que é a própria guerra da Ucrânia, onde os Estados Unidos já é explícito uma guerra por procuração, como já é até falado aí no meio militar, como na Primeira Guerra Fria, ou seja, a gente viveu a Primeira Guerra Fria, então agora já estamos oficialmente na Segunda Guerra Fria, né, com a China e a Rússia. Então a Christine Lagarde vai ter com certeza vai ter o seu momento de reunião bilateral com o Jeremy Powell. E eu acho que tudo que o Jeremy Powell comentar lá afeta inexoravelmente o comportamento do euro, o comportamento dos mercados na Europa. Então acho que é difícil agora prever o que ele vai dizer, se vai ser mais hawkish ou dovish, porque eu acredito que vai ter uma reunião bilateral e ele e a Christine Lagarde vão ter que ajustar o discurso ou ajustar como vai ser a política monetária de ambos, porque no caso de uma guerra, eu comentei no início da nossa conversa, a Europa, como é que se combate a inflação? Com aumento de juros, né? Só que aumento de juros é difícil, impacta a médio e longo prazo commodities e serviços, que são os menos afetados no curto prazo. As commodities podem ficar descontroladas. O gás já está, né? O petróleo, eu mostrei o gráfico semana passada aqui, ele tinha atingido um suporte importantíssimo com sinais de reversão. Ou seja, é o que está acontecendo nesses dias, ainda mais com essa intenção da OPEP de cortar a produção,
né, e o consumo de petróleo, né, principalmente o diesel, aumentar por conta do aumento descontrolado do gás na Europa. Então, o diesel, aumentar o consumo do diesel também na Europa para geração de energia elétrica, né? De alguma maneira, o Powell não tem como agora olhar para o seu umbigo, apesar do que isso é algo normal, né? Infelizmente, nos Estados Unidos, na hora que a porca tosse o rabo, eles olham para o seu umbigo, mas, no geral, como uma potência hegemônica, eles têm o olhar do todo, né? Do mundo todo. Então, mas na hora que o mercado financeiro, né, pipoca, primeiro nós, depois os aliados, né? Enfim, os Estados Unidos têm que combater a inflação e a Europa também. Então, eu não sei como é que vai ser essa dobradinha Christine Lagarde e Jeremy Powell no Jackson Hole, no simpósio. Porque eu lembro, por exemplo, do Covid, que eles combinaram uma política de redução de juros, né? Eles fizeram uma reunião, eu lembro que eu tomei um stop grande no dólar, né? Eles fizeram uma reunião de fazer uma política combinada de redução de juros, né? Que ia ser uma coisa sincronizada, legal. Eu acompanhei essa coletiva depois da reunião deles lá na Europa, em Bruxelas, em 2020, e aí passou a sinalização de que não ia cortar os juros, então, naquele momento. Beleza, né? Não ia cortar juros, dólar subindo. Comprei dólar pra caramba, e de repente veio naquele mesmo dia, eu acho que no dia seguinte, mas acho que foi no mesmo dia, isso foi surreal, porque a reunião foi de manhã, né, por conta do fuso horário da Europa. No mesmo dia, o Jeremy Powell cortou os juros, né? E eu tomei uma naba grande aí no dólar, porque o dólar, com corte de juros, despencou. E, enfim, mas existe sempre essa intenção do Banco Central Europeu nessas situações de crise, e a inflação é uma situação de crise global, né, por conta até da questão geopolítica, da guerra, etc., e como também reflexo aí das políticas de juros zero da pandemia. O Banco Central e o Fed vão ter que fazer um trabalho em conjunto, né? De alguma maneira, o próprio Estados Unidos e a OTAN, né, apesar de eu ter deixado bem claro todos os erros da OTAN após a queda da Rússia, né? Só ver o discurso daquele cara que teve a filha assassinada anteontem, esqueci o nome dele, que é o conselheiro do Putin, né? O discurso dele de que a Rússia Europa asiática, como é que é o termo que ele usa? Eurasiana, né? Que eu acho uma idiotice esse comentário, porque 85% da população russa é europeia. Então, a União Europeia perdeu a grande chance, o Ocidente perdeu a grande chance, depois que ruiu a União Soviética, de trazer a Rússia para o bloco ocidental, né, para o bloco capitalista, de fato, e fortalecer a democracia naquele momento também, que a Rússia estava a Deus dará, porque, inclusive, isso era o grande desejo de Pedro o Grande no século XVIII, né, de europanizar a Rússia da época, o Império Russo, e isso não foi feito, e aí veio o Putin e o resto é história. Só que agora, geopoliticamente, é inaceitável que a Rússia saia vitoriosa nessa história, mas boa parte disso só está sendo bancada graças aos investimentos, né, militares dos Estados Unidos, essa guerra por procuração. Então, e todo o sistema financeiro, né, pós-Bretton Woods, que foi criado pelos Estados Unidos em 44, ou seja, os Estados Unidos, apesar das lambanças feitas, né, geopoliticamente, economicamente, na década de 90, e depois foi uma consequência, né, nesses últimos 22 anos de Putin, não tem alternativa agora, tem que peitar a Rússia, não pode, né, permitir que a Rússia seja um império ditatorial como o Putin está querendo.
tem que peitar. Mas os Estados Unidos é responsável pela lambança, né? Então ele vai ter que dar essa solução para a União Europeia, né? E eu acho que talvez até a conversa da Christine Lagarde com o Powell seja nesses termos. Ó, estamos encalacrados nisso graças a vocês. E agora, qual é a saída? Né? Vocês vão manter os juros baixos com a nossa inflação descontrolada? Vocês não vão subir os juros num ritmo mais acelerado, né, para reduzir o impacto, né, no euro, nas nossas moedas, enfim? São nossos aliados ou não nesse momento em termos de política monetária? Então eu fico na expectativa do que vai sair dessa conversa e principalmente o que vai ser dito também pela Christine Lagarde, né? Que ela provavelmente vai dar vazão a alguma coisa que ela venha discutir com Jeremy Powell. Eu acho que é o momento que vai estar todo mundo ligado na fala dos dois, não apenas do Powell, mas na Christine. Ô maluco, duas coisas. Primeiro, venda de casa nos Estados Unidos saiu horroroso. Saiu agora, 11 horas. 511, esperava 575. Quanto? Aqui tá esperava dando 12,6% casas novas. Mas isso não tinha parâmetro de esperar, né? Então é melhor ver a quantidade. Esperava 575 e veio 511. Bem abaixo. 64 mil, coisa pra caramba, é mais de 10%. Mas uma vez, não sei se está com a sua HP 12C aí, faz as contas de um juros 0,25 para um juros de 2,5, um crédito imobiliário, uma hipoteca de 30 anos, pega aí meio milhão de dólares, 500 mil dólares, perdão, e bota aí 30 anos pagando só, dando 20% de entrada, ou seja, 400 mil dólares financiado em 30 anos, vê a diferença de 0,25 para conta de padeiro, né? Porque isso não é o valor dos juros do banco. A hipoteca está trabalhando lá 5,20 aproximadamente, 5,20, 5,50, hipoteca de 30 então, anos. Então, mais ou menos 1%, então vê aí 1,50, que era provavelmente o que já está trabalhando na época que estava juros 0,25, com 5,20, 5,5. Essa diferença de 4% ao ano, ao longo de 30 anos. Que isso foi, inclusive, a causa, né, do subprime, né? Só que não é só isso, né? É sair de uma hipoteca de 2,5 para 5,20 e uma casa de 250 para 400 mil dólares. Você teve a inflação da moradia e a alta dos juros. Exatamente. Bem lembrado. Não sei se você lembra em Covid, se vocês... É que vocês não acompanham o meu dia a dia aqui em casa, né? Se tivesse um Big Brother, vocês iam ver que eu fico, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, de segunda a segunda, com o iPad na mão, procurando informações, pesquisando, estudando, porque eu sou... nada disso. Você fica com o iPad na mão pra ficar falando com o Mário o tempo todo. Para aqui pra procurar Vamos pesquisa. fazer um Big Brother. Que Mário mora em Mogi, você mora em São Carlos. Ai, Mário, eu tô com saudade. Pô. O André, sabe o que o Cabral faz o dia todo na casa dele? O quê? Sabe o que o Cabral faz todo dia na casa dele? Ele não fica com o iPad. Ele vai lavar a louça, ele arruma a cama, mulher brava. Sim. Meu irmão, não existe nada melhor do que é dominado por YouTube com lavando louça. Lavar louça é me amarra em lavar louça, mano. Três mulheres no pé diariamente, as três meninas diariamente se ajoelham pro Cabral e falam assim: Cabral, sai debaixo da cama que você vai apanhar agora. Sai daí de baixo para apanhar. Mas, por aí, viu? Mas eu, por exemplo, eu fiz estudos, por exemplo, procurei, né, no mercado financeiro, os tickers, eu procurando informação sobre o Covid, né, a gente viu uma mudança em massa de pessoas das áreas urbanas para áreas rurais, né, seja alugando casas, e a gente viu isso aqui em São Paulo, né, na Granja Viana, aluguéis de casas chegavam a bater 15, 20 mil reais por mês, né, no meu condomínio. E o que aconteceu? Em 2020, a madeira de construção, que eu não sabia que era uma commodity, que tinha um contrato futuro disso na Bolsa de Chicago, a madeira de construção subiu quase 1000%.
Aí você pensa, bom, é especulação pura e simples? Com certeza. Ou será que a demanda por construção de casas, né, novas explodiu por conta dessa migração em massa de muita gente de zona urbana para zona rural? Ou então, um fenômeno que eu também vivi aqui no Brasil, né, que foi aquela máxima: caixão não tem gaveta. Então, muita gente que tinha o sonho, de repente, uma casa de campo, uma casa na praia, né, e estava guardando dinheiro, estava o dinheiro sendo investido em alguma coisa, trabalhando igual louco, de repente, com o lockdown, falou: eu posso morrer a qualquer momento, e aí, o que eu fiz com o meu dinheiro? O que eu fiz da minha vida? Só trabalhei? Então, juntou a fome com a vontade de comer, a necessidade de ficar isolado, e o pessoal saiu dos apartamentos, né, minúsculos dos grandes centros urbanos e foram para o subúrbio. Então, construíram casas a dar com pau. Isso, inclusive, é uma coisa que eu fico pensando, né, com esse aumento agora das taxas de juros e com a inflação dos próprios imóveis, o quanto isso não pode ter alimentado uma segunda bolha imobiliária nos Estados Unidos, talvez não tão violenta por conta dos derivativos de 2008, né? Porque acredito que eles aprenderam a lição, mas o quanto essa alta de juros ainda não vai ter outros desenlaces que a gente ainda não esteja prevendo ou que não estejam precificados em lugar nenhum. Mas isso também, essa base de amostragem por conta da mudança, né, de comportamento das pessoas, né, de fazerem home office, de irem para o subúrbio, comprarem casas, isso também causa impacto aí nessas comparações que a gente vem vendo aí nos últimos meses também, né? Porque a gente sai de um número muito maior, que a tendência é diminuir naturalmente, dependente dos juros, né, com o fim dos lockdowns. Apesar de algumas empresas, depois dessa experiência de home office, manterem um número aí grande de profissionais na área de serviços, né, trabalhando em home office por questão de custos, né? Enfim, o cenário tem tantas variáveis, e a gente falando agora de crise imobiliária, tem a questão chinesa, né? Baixou a taxa de juros semana passada em 10 pontos percentuais, ontem, ontem, né? Anteontem foi domingo. Ontem abaixou aí as taxas para empréstimo para hipotecas, para crédito para hipotecas e também para empréstimos dinheiro em espécie, está estimulando aí as incorporadoras a emprestarem, está estimulando os bancos a emprestarem para as incorporadoras, e ali sim, ali a gente tem uma encrenca que está no limiar de estourar, se é que já não estourou, mas ainda está sendo, as ondas de impacto ainda não estão sendo sentidas, que é o mercado imobiliário chinês e as dívidas dos países aí da Rota da Seda, do Cinturão, que tomaram $1 trilhão de empréstimos com a China para obras de infraestrutura e que estão já caindo feito dominó, estão inadimplentes, né? Vários deles já inadimplentes, já em default, inclusive o Sri Lanka recebendo aí uma visita de um comitê do FMI, mas que eu duvido que tenha garantias para o FMI emprestar, até porque vai emprestar para o Sri Lanka pagar a dívida para a China. Não faz muito sentido, né, no meio dessa Guerra Fria, Estados Unidos com China. E a gente viu, inclusive, eu vi hoje no Valor Pro que a Sri Lanka tem uma base naval chinesa, né, desses acordos de empréstimo, que passou uma semana lá, alguns órgãos dos Exércitos de Libertação, olha, o nome é muito hilário, Exército de Libertação Popular da China. Eles passaram lá com equipamentos que são a área responsável por mísseis balísticos, enfim,
por esse tipo de equipamento militar, né? Então eles saíram de lá do porto nesse dia de ontem para hoje, né? Então o que causa estranheza essa equipe do exército chinês está lá em Sri Lanka. Tipo, pode ser para usar o porto e colocar defesas aéreas, defesas antiaéreas ali naquela região para proteger a China, pode ser para instalação de mísseis balísticos fora de território chinês, ou pode ser simplesmente para botar pressão, né, no novo governo lá do Sri Lanka, do tipo, vocês me devem, se virem, vocês têm que me pagar, o que não faz muito efeito. Mas, enfim, aquilo ali é uma caixa preta muito... Aquilo não é nem uma caixa preta, aquilo ali é um buraco negro que a luz entra e não sai, né? Então, a China é uma variável hoje, para mim, e eu venho falando isso há muitos anos, justamente pelo lado geopolítico da história, né? Muitos anos, desde o início da década de 2000, depois de uma matéria no Foreign Affairs sobre a política chinesa de descontar no Ocidente os 100 anos que eles chamam de humilhação na época do controle colonial da Inglaterra e depois do domínio japonês antes da Segunda Guerra e durante. Então, a China não respeita direito intelectual, não respeita as leis comerciais, não respeita simplesmente nada, porque acha que o Ocidente deve tudo à China. Então, essa política da China de se tornar hegemônica até 49, eu acho que os Estados Unidos, finalmente, por que pareça, né, não sei se é o Biden, eu acho que o Biden realmente está meio gaga, mas eu acho que os think tanks que estão por trás, né, da política internacional, da geopolítica, né, pessoal do Pentágono, CIA, enfim, os próprios congressistas, senadores, eles estão agora empenhados em impedir que a China tenha sucesso, né? E isso causando a possibilidade da China entrar em conflito direto com os Estados Unidos em algum momento, mas jamais os Estados Unidos e China entrariam em conflito, são os maiores parceiros um do outro, né? Isso desbotaria o mundo num crash financeiro, desemprego, etc, etc. Bom, basta lembrar que todo mundo dizia a mesma coisa da Rússia e da Ucrânia em janeiro, fevereiro, né? Então, o pessoal de mercado financeiro tem que lembrar que geopolítica é uma coisa que precede em importância, porque isso diz respeito à sobrevivência de nações, isso precede muito mais em termos de importância estratégica do que a bolsa de valores, inflação, desemprego. A gente está falando de sobrevivência de países, né? De impérios. Então, isso é uma variável, tudo bem, não é uma variável para amanhã, para a semana que vem, para mês que vem, para o ano que vem, para a década que vem. É para todos esses momentos. Desde a guerra comercial do Trump, de lá para cá, a gente vai viver essa segunda Guerra Fria. Não tem como isso. E isso vai causar mudanças aí na cadeia de suprimentos globais, muitos países já saindo da China, indo para outros países asiáticos, vai mudar o comportamento, por exemplo, de commodities, como eu mostrei há duas terças-feiras atrás, onde a China hoje é a maior estocadora de commodities do planeta, né? E agora com essa seca só piorou o cenário. A China tem cerca de 60% de todos os grãos que foram produzidos no mundo estão estocados em silos chineses, sendo que ela tem 20% da população global, né? Mas 60% dos grãos estão na China, e eles estão construindo, perto das regiões portuárias, um silo atrás do outro para aumento de estocagem de grãos. Qual o objetivo por trás disso? Proteção alimentar, antecipação para sanções, um bloqueio naval no caso de invasão de Taiwan, a China antecipou a seca, enfim, problemas talvez de problemas sociais, né, ligados à questão imobiliária,
a bolha imobiliária chinesa sendo estourada, e com isso novos massacres de paz celestial após a eleição do Xi Jinping acontecendo, com sanções globais, e a China, para não ficar à mercê de fornecimento de grãos, já está estocando antecipadamente. Essa é a função dos analistas geopolíticos, né? E eu acho que deveria ser também uma função de qualquer um que pensa em investimentos de longo prazo para tomar decisão. Não apenas o quanto está o índice agora, mas aonde fazer a alocação nesse mundo global e totalmente conectado, né? E André, eu vou aproveitar aqui já para agradecer, me despedir de você. Obrigada, sempre um prazer poder falar contigo aqui na BMC News. Até terça-feira que vem. Obrigado a vocês. Eu não sei se o papo é muito xarope, é que vocês me deram a oportunidade de falar de algo que me dá um prazer enorme. Pode falar, fica à vontade, André. Imagina. Me dá muito prazer estudar isso, pesquisar isso. Na verdade, o meu hobby principal há 40 e tantos anos é justamente o lado militar, o lado histórico, né, das relações entre as nações, os impérios, como se formaram, como caíram, e isso acabou nos últimos anos tendo uma correlação direta com a minha maneira de interpretar o mercado financeiro, né? Porque tudo isso acaba causando impacto no valor dos ativos, né? Vide agora o que a gente está vivendo aí nos mercados. Então, eu gosto muito de ir nessa linha. Inclusive, né, você falou que gosta muito, né, falou um pouco da sua vida aí do passado. Para quem não assistiu, gente, o Deep Cash aí de Alan Gani com o André Machado, imperdível, muito bom, por sinal, maravilhoso aí, um grande programa para conhecer um pouquinho mais aí da vida desse querido ogro de Wall Street aí. A gente não duvida que você gosta de conhecimento, é só olhar para essa estante, se não é papel de parede, Sim. né, não sei, né, Cabral? Não. É metade que tá ali, maluco. Acho que comprou só para pôr ali no fundo, né, pagadinha intelectual. Fica conversando com o Mário o dia inteiro, vai ter tempo para ler aquele livro? Pouquinho livro ali atrás dele, quase nada. A gente percebe que ele não gosta, imagina, de estudar, imagina. André, beijo pra você, obrigada. Tem sempre portas abertas aí, tem tempo aqui, o que você precisar, suficiente. E quem não assistiu, fica aqui o convite, está lá no nosso canal do YouTube, Deepcast aí, com o grande André Machado. Beijos, André. Isso aí, foi bem legal. Um beijo, Paulo, abraço, Cabral, fiquem com Deus. Obrigada, Valeu. até mais.